e também a gente caminha ela para fono, para fono fazer uma avaliação. Então, eu queria perguntar para a doutora Edirane como é que é esse primeiro exame da fono, né, para essa criança. Isso. Primeiro, boa noite, olá pessoal. Então, assim, quando chegam para mim, como chegam para a fono para a gente fazer o primeiro exame, para conhecer essa criança, então tem algumas coisas que a gente vai observar, né? Primeira coisa, como é que está esse nariz? Se esse nariz está funcionando ou se não está funcionando. Se não está funcionando da maneira correta, claro que daí a gente já vai mandar para o otorrino vai nos ajudar a verificar o que está acontecendo, né? Como a doutora Daniela falou, pode ser algum obstáculo ali que está naquele local, né? Como uma adenoide hipertrofiada, amígdala, ou se tem uma rinite também que está muito intensa, que está incomodando, essa criança não consegue respirar direito. Então, tudo isso a gente vai avaliar e vai mandar para o otorrino e o otorrino vai nos ajudar com esse diagnóstico, né? Para ver se é necessário fazer uma cirurgia. Aí é com o otorrino, ele vai verificar o tamanho, que tanto que isso está atrapalhando, o quanto está obstruído, se tenta com medicação ou se vai para cirurgia, né? Então, isso é o otorrino que vai nos ajudar a resolver sim. E pensando em outra fase, em outra hipótese, por exemplo, foi no otorrino e o otorrino falou que não precisa de cirurgia, de repente a obstrução dá para ser tratada com medicamento, enfim. Aí sim a gente vai ajudá-lo no sentido de que deve aprender a trabalhar com esse nariz. Esse nariz deve funcionar melhor. Então nós vamos ajudar a fazer esse nariz a funcionar melhor, né? Então ele tem que ter uma função mais adequada para conseguir realmente manter essa respiração mais nasal e não só oral, né? Então isso a gente vai entrar antes ou no meio ou depois, mas o otorrino está ali com a gente nesse início sim para verificar qual seria o melhor caminho. Muitas das vezes não tem nada mesmo para tirar. Às vezes vai ver, puxa, não tem uma adenoide aumentada, tá tudo ok, mas de repente pode ser apenas um hábito que pode ter vindo lá de pequenininho por algum motivo. Por exemplo, uma chupeta, né? Uma chupeta pode ser aí um incentivador aí a respirar pela boca, né? Ou o dedo, ou algum hábito inadequado, ou por algum momento a criança teve ali uma alergia, uma rinite aumentada e já sarou, mas ele ainda continuou fazendo isso, né? Porque ele continuou ainda com aquele padrão, ele se acostumou daquele jeito, mesmo sem ter essa dificuldade, que no caso já não tem mais, já foi sanada, já melhorou, mas ele ainda continua, né? Então a gente vai avaliar e vai justamente trabalhar naquilo que precisa ser trabalhado e a respiração é o primeiro fator que a gente avalia, né, doutora Daniela? Isso mesmo. Isso mesmo. E aí a gente trabalha com a respiração e aí vamos para outra parte. Vamos para a parte de muscular, né? Então, se tem aquela boquinha aberta, lábio hipotônico, rostinho, né, molinho hipotônico, a gente consegue ver aquelas olheiras, aquela carinha de cansado, tá sempre cansado. É aquela criança mais irritada, sabe? Que se incomoda com tudo, de repente na escola não consegue bem. Então a gente começa a pensar que precisa trabalhar isso aí, né? Tá alterando a qualidade de vida dessa criança, né? E quais as maneiras de se trabalhar, né? Então, nós fonos, a gente trabalha com a musculação, né? Com a musculatura mesmo. Então, a gente vai trabalhar a hipertonia, a gente precisa trabalhar fortalecimento dessa musculatura, né? Então, a gente precisa, assim como na academia, você vai e trabalha a musculação, trabalha o fortalecimento, trabalha a resistência muscular. A fono faz isso para esses músculos que, de repente, precisam de uma resistência, né? Porque às vezes a gente fala para a criança, olha, fecha a boca. A criança é inteligente, a criança entende, né, o que a gente falou, né, você explicou, mas ela não tem resistência, não tem tônus para isso. Então a gente vai avaliar e vai trabalhar toda essa tonicidade que precisa, né? Se essa língua tá lá embaixo, né? Então se tá com essa musculatura alterada, então tudo isso a fono vai verificar, né, se a musculatura está alterada, se a função está alterada. Então, quais funções, né? Que as pessoas, quais funções? A respiração a gente já falou, mas a mastigação, a deglutição, se tá engolindo certo, porque se engole errado, ó, a língua vai para frente mesmo, empurra dente mesmo, fica com os dentes abertos. Essa mastigação, a mesma coisa, se a criança mastiga para frente, então também fica com marcas no rostinho, a gente consegue ver um monte de furinho aqui, né? Então, mesmo a mãe e o pai conseguem ver que tá fazendo uma careta que não precisaria, então a gente precisa trabalhar da maneira correta, né? E a qualidade mesmo de alimentação a gente orienta, que tipo de alimento que está sendo consumido por essa criança, está sendo estimulado em casa,
Enfim, a gente faz um apanhado geral aí para saber onde é que a gente vai ajudar nesse caso, né? Então aí, no caso, a dentista, a ortodontista, né? Vai trabalhar, no caso, a função. Como é que isso vai precisar ser estimulado para funcionar melhor, para acontecer melhor. Não é isso? Tá sumindo. Tá ouvindo, pessoal? É isso? Travou um pouquinho? Acho que travou Tá um pouquinho. voltando, doutora Daniela. Isso. Tá voltando. Então, seria isso, né? Então, deixa a doutora Daniela voltar. Enquanto isso, eu vou conversando um pouquinho. Isso. Será que é internet? Acho que deve ser. Pode ser. Oi, né? Pessoal, estão ouvindo? Agora sim. Né? Então, referente à mastigação, o que eu preciso fortalecer essa musculatura, né? É a mesma coisa de falar para a criança que tem que ficar com o braço forte, tem que ficar com a perna forte, deitado no sofá. Eu preciso estimular a movimentação. Então, eu preciso mastigar de maneira correta, mas com alimentos mais firmes, né? Alimentos mais duros, para realmente trabalhar essa musculatura, né, doutora Daniela? Isso mesmo, agora voltou o meu. Obrigada pela paciência, pessoal. Então, outra coisa, assim, toda criança que ela tem distúrbio respiratório do sono, seja ronco, seja apneia, seja um bruxismo, seja uma síndrome de pernas inquietas, qualquer coisa que atrapalhe o sono dela, essa criança tem uma péssima qualidade de vida, né? Vários estudos, inclusive um estudo na Universidade de Londres com 11 mil crianças, eles constataram que essas crianças, elas chegam a ter de 30 a 40% mais chance de depois ter um transtorno de déficit de atenção, TDAH. Então, isso acaba com a qualidade da vida da criança. Então, assim, esse trabalho multidisciplinar que a gente faz na Clínica do Sono Kids é muito bacana, por quê? Por exemplo, quando a criança chega, vai para avaliação, o aparelho, ele vai corrigir a função. Por exemplo, se a criança está, como no caso dessa menininha aqui, tá vendo, com mordida aberta, a gente vai ter que colocar um IRAX, no caso aqui seria com grade, tá? Mas o IRAX com grade, ele é um aparelho fixo, um aparelho que ele vai expandir a maxila, vai corrigir essa mordidinha, mas a língua, toda essa criança que respira pela boca, ela tem uma língua hipotônica, uma língua muito baixa. Então, essa língua precisa ser fortalecida. Por isso que é muito importante o trabalho da fono, né? Isso. Toda essa face tem que fazer esse trabalho que ela disse com a musculação. Então, é um trabalho em conjunto que a gente começa junto, vai para o otorrino, vai para a fono. Se precisar, por exemplo, uma expansão, um IRAX normal, um IRAX com grade, a gente coloca, depois volta para a fono. Depois nós usamos uns aparelhos de uma empresa americana, tá? Da HealthStar, que é o Dr. Bergenson, né? Já pesquisa mais, ele tem já hoje em torno de 80 anos. Essa empresa há muitos anos já pesquisa e faz esses aparelhos. Eles têm umas caixinhas lindíssimas. Ó, pessoal, essas caixinhas já são para motivar as crianças, né, ao uso do aparelho. Então, tem várias caixinhas, são mais de 10 modelos de caixinhas. São lindas as caixinhas. As crianças amam. Sim, uhum. É até um tempo, tem que deixar uma hora na consulta, uma meia hora só para escolher a caixinha. Tá. São lindas, então, né? esses aparelhos, eles vão ajudar. Porque muitas crianças, por exemplo, a criança que está com problema de adenoide, que opera, vocês já ouviram falar que muitas vezes volta adenoide, mas por quê? Porque corrigiu, tirou a obstrução, mas essa criança não aprendeu a respirar corretamente, né? Então, ela tem que reaprender a respirar. Eu tive experiência com um bebê que nasceu, que a mãe teve insônia durante toda a gravidez, ele não aprendeu a dormir e não aprendeu a respirar. Então, é uma coisa incrível, essa criança tem que aprender. Sim. Aí temos um outro aparelho, vocês estão vendo ali, conseguem ver? Tá. É o Habit Corrector. É um aparelho que ele vai ajudar na posição, ele levanta a língua. Tá? Ele tem também uns esporõezinhos aqui, porque essa língua baixa, ela geralmente joga os dentes para frente, principalmente os incisivos inferiores. E ele vai ajudar a mandíbula, vai encaixar quando a criança usa ele 2 horas por dia. No começo a gente começa com 1 hora, tá? E depois à noite para dormir. E 2 horas durante o dia, enquanto ela estiver fazendo alguma atividade, como no computador, né? Ou fazendo alguma atividade, fazendo o dever de casa, alguma coisa assim.
Esse aparelho, ele vai ajudar, e ele também tem uns botõezinhos aqui na lateral, que ajuda a manter essa expansão da maxila. Só que esse aparelho, ele vai ajudar o trabalho da fono, sabe? Ele vai ajudar a manter essa língua na posição. Mas eu preciso desse fortalecimento da musculatura. Sim. E eu queria falar também, doutora Edna, quando, por exemplo, uma criança tem uma mordida aberta muito severa e que ela não consegue fechar a boca. Sim. Então, muitas vezes, ela não vai conseguir usar nem esse aparelho, nem um outro aparelho removível, porque ela não consegue selar os lábios. Sim. Então, eu queria que falasse um pouquinho da bandagem, das técnicas que a gente pode usar para ajudar essa criança a fazer esse selamento dos lábios e a dormir melhor. Isso. Então, assim, existem alguns recursos que podem ser, sim, auxiliar na nossa terapia, né? Então, o aparelho, ele entra, assim, em alguns momentos, né? Como a doutora tá falando, então ele ajuda bastante, mas a gente precisa trabalhar, sim, essa musculatura, né? Então, precisamos, sim, fortalecer, porque senão a criança vai lembrar, ela vai ter aquele guia que ela precisa, né, o direcionador, mas ao mesmo tempo, se não tiver essa força muscular trabalhada, ela não vai conseguir. Inclusive no vedamento labial, né, que é o que a doutora colocou nesse momento. Existem alguns recursos, como a bandagem terapêutica, que a gente usa em terapia para ajudar esse selamento labial, fortalecimento de alguma musculatura, a levantamento de língua. Então, eu posso sim posicionar de maneiras diferentes, de pontos diferentes para auxiliar. Então, uma coisa vem para complementar a outra, né? Então, o que seria a bandagem? Eu não sei se vocês já fizeram, já viram alguns atletas profissionais aí, tá? Usando umas fitas coloridas nos ombros, né? Às vezes no joelho. Então, usa aquelas, né, pretas. Eles usam aquelas cores mais chamativas ali, né? Então, aquilo ali se chama bandagem, né? Bandagem elástica que a gente pode utilizar justamente na terapia também, né? O que muda é a maneira de colocar, os músculos são diferentes, a gente às vezes quer acionar ou quer desativar uma musculatura, né? Vou só mostrar como é que é uma fita dessa, uma bandagem dessa, para vocês terem uma noção. A gente coloca em todos os casos? Não, né? Então pode ser que em alguns casos não precise. A doutora, de repente, com o aparelho já conseguiu, a gente faz os outros exercícios e não precisa. Usa o tempo todo? Não, não se usa o tempo todo. Mas é um recurso que a gente pode sim usar e vem dando grandes resultados, né? Então seria uma fita como essa, tem várias marcas no mercado. Deixa eu mostrar como é que ela é. Parece uma... Você fala, é um esparadrapo? Não, não é um esparadrapo, por quê? Porque ela tem uma elasticidade, tá? Então, essa elasticidade, justamente, ela vai ajudar a tracionar, ela vai ajudar nosso cérebro, através da nossa pele, a saber como é que tem que funcionar, a entender qual a pressão que tem que ser colocada naquele momento. Então, essas bandagens podem ser colocadas no lábio superior, inferior, normalmente a gente fecha, né? Então, vai depender de cada caso. Então, a gente avalia e aí a gente verifica onde é que a gente vai colocar essa bandagem, qual a tensão que a gente precisa, qual o melhor recorte para aquele paciente, para aquela criança, né? A gente usa em criança, sim. Normalmente, quando vem esses casos, são crianças mesmo, né? Mas também adultos a gente usa. Então, é para todos, é realmente para todos que precisarem dessa técnica, assim como as outras que a gente usa, né? Assim como os aparelhos, né? Então, de repente, um não usa para uma criança, mas o outro pode ser muito bom. Então, cada caso é um caso. Por isso que precisa dessa avaliação, né? Precisa, né, doutora Daniela? Ah, com certeza. E esse trabalho multidisciplinar, eu queria colocar principalmente, outra coisa que eu esqueci, muitas crianças também, elas têm problema de crescimento. Não sei se já aconteceu isso na sua clínica, doutora, para chegar a essa queixa, porque o sono é muito importante, principalmente para todo mundo é importante, mas para a criança, por o horário também do sono, que a criança tem que dormir cedo, né? Sim. E muitas mães acham que a criança tem que dormir como um adulto. Isso não é correto. Então, assim, a criança tem que dormir cedo, 8, 9 horas, no máximo, essa criança tem que estar na cama para permitir a liberação dos hormônios do crescimento, que também vai ajudar muito essa criança. Então, se você vê que o seu filho, ele tá com olheira, ele tá cansado, ele dorme 10, 11 horas e acorda sempre cansado, irritado, tem reclamação dele na escola, que ele não consegue ter um bom aprendizado, né? Ele não consegue assimilar. Por quê? Porque quando a criança não dorme bem, ela chega só no estágio inicial do sono, na fase 1 do sono, e não consegue consolidar a memória. Então, essa criança não vai ter uma boa memória. Imagina acordar várias vezes por dia. Por dia não, por noite, né? Imagina acordar várias vezes por noite. Não consegue ter um bom sono, né? Então, até tem mães que colocam a criança na cama no horário, são mães regradinhas, colocam,
mas a criança não consegue respirar de maneira correta, então ela fica acordando várias vezes, aquele sono picadinho, né? Então, é esse que a gente precisa intervir, né? Precisa cuidar. Então, muitas vezes não é só a orientação, às vezes precisa de uma ajuda mesmo fora, né? De profissionais, de algum instrumento, alguma coisa que possa ajudar essa mãe aí a fazer essa criança dormir de maneira correta para progredir no crescimento, né? Com certeza. Então, assim, muitas crianças que a gente atendeu na clínica, que eram crianças, entre parênteses, assim, crianças problemas, que tinham problema de aprendizado na escola, que não conseguiam se concentrar. Aquela criança que está sempre com aquele narizinho escorrendo, sabe? Sempre, sempre, sempre com o narizinho escorrendo. É uma criança que está em sofrimento. Muitas apresentam bruxismo. O bruxismo não é um distúrbio do sono, mas muitas crianças que têm distúrbio do sono apresentam bruxismo. Outra coisa, a criança, quando ela tem distúrbio do sono também e ranger de dentes, essa mandíbula, ela atrapalha no arejamento do ouvido. Então, essa criança pode também estar com problema da audição, ela não consegue ouvir direito por causa desse distúrbio do sono, desse bruxismo. Isso. Muitas crianças também apresentam enurese noturna, que é o xixi à noite, até os 4 anos é normal. Passou dos 4 anos, não é mais normal. Então, esses aparelhos, eles não vão corrigir, eles não têm uma pesquisa científica, digamos assim, que comprove a eficiência. Mas, por incrível que pareça, todas as crianças que a gente colocou pararam da enurese noturna. Outra coisa que eu digo, tem muitas crianças assim também com distúrbio do sono, com bruxismo, que a mãe chega a acordar do quarto do lado, acorda que a criança tem apneia, tem, né? A mãe fica assustada, Sim. fica com medo, não consegue ter um sono tranquilo. Eu digo, isso dá uma desarmonia familiar em toda a família, porque a mãe fica assustada com medo que aconteça alguma coisa com essa criança durante o sono, né? Então, eu queria convidar... Ah, de novo o cartão, desculpa. Opa, vou abrir. Se você vê que o seu filho, alguém que você conheça, tem algum desses sintomas e você quer fazer gratuitamente o quiz do sono, você pode nos enviar um WhatsApp que a gente envia para vocês o cartão, que é só clicar em cima e fazer essa... então... Dá pra ver? Não sei, Dá brilho. Assim dá. Um pouquinho, ó. Não sei se mais consegue ou ver menos. direitinho. Não dá para Sim. ver muito bem. Mas aqui tem uns ícones que diz quiz do sono. Então é só clicar em cima que vai abrir um questionário para você saber se realmente seu filho, seu afilhado, alguém que você convive, tem algum desses problemas que a gente possa ajudar, tá? E também nos colocamos à disposição para qualquer pergunta, alguma coisa. E agora eu queria passar para a doutora Edilene ver o que mais ela pode nos acrescentar também. Isso. Agora como mãe e como profissional, né? Então eu já trabalho também com essa parte já faz mais de 20 anos, né? Com muitas crianças e muitas famílias aqui passando pela clínica, né? E sou mãe também, então tem minhas filhas aí, a gente acaba acompanhando muita coisa das próprias meninas e também das outras crianças que são amigos e que a gente tem convívio, né? Então, assim, não tem nada pior do que uma criança que realmente não dorme à noite. Não tem nada pior. Pra gente que é mãe, pra gente que é profissional. Porque não rende. Nada rende. Né? Então, no outro dia ela tá cansada, tá chateada. É aquela criança que responde por tudo. Então, assim, às vezes não quer brincar. Né? Na educação física não consegue correr da maneira que deveria porque tá cansada. Então, assim, são coisas pequenas, mas que realmente fazem muita diferença na vida da criança. Às vezes a gente vai lá e a mãe vai lá dar Ritalina, dá um monte de medicação, a criança é hiperativa, e às vezes não é isso, é porque a criança não dorme. Então, a gente, quando não dorme, também fica altamente irritado e altamente chato, né? Imagina uma criança, né? Então, não tem como. Imagina uma noite, 2 noites, 3 noites, 4 noites, né? Isso é uma sequência. Então, isso acaba com a saúde da criança mesmo. Então, precisa ver? Precisa. Então, esse olhar para essa respiração, esse olhar para como é que está esse sono, é extremamente importante. E não é só para agora, para a infância, é para a vida inteira. Porque tem partes estruturais, isso a doutora Daniela pode até nos ajudar um pouquinho mais, que é na infância que acontece, né? A parte óssea, depois que cresceu de maneira inadequada ou não cresceu, né? Essa mandíbula ou cresceu de maior ou cresceu de menos, teve uma atrofia, né? E parou esse crescimento, vai dar muito mais trabalho para poder corrigir, para poder arrumar qualquer coisa. Então, quando a gente pega essa primeira infância, quando pega essa criança pequena e corrige o que está acontecendo de errado, a gente está prevenindo muita coisa, muita dor de cabeça para frente e muito custo também. Muito custo, muito investimento, porque de repente vai precisar de muitos mais profissionais, né, para poder estar atuando com essa criança.
A gente sabe que hoje em dia as crianças fazem escola, fazem inglês, fazem isso, fazem um monte de coisa, então vão ter outros profissionais. Às vezes vai ter que entrar uma cirurgia aí para poder corrigir, né? Aí seria um bucomaxilo, quer dizer, já entra mais um profissional para fazer uma cirurgia, ou outros aparelhos que entram os móveis e os fixos juntos, que vão ficar por anos e anos, dependendo de cada caso. Isso são os ortodontistas que vão avaliar e indicar. Mas, assim, de qualquer modo, nessa primeira infância é onde tem que ter o maior olhar, né? Como é que tá? Se viu que tá muito com a boca aberta, será que é normal? Será que tá tudo certo? Ou será que tá só com uma gripe, né? Às vezes tá com uma gripezinha, um resfriado, opa. Então ele vai passar em alguns dias. Mas isso tá sempre acontecendo? Então não é normal. Tem que ser olhado com um olhar diferente, olhar de carinho mesmo. Aqui, enquanto for em clínica, eu pego muitas crianças justamente com distúrbio de aprendizado, com troca de letra, de fonema. Então, quer dizer, às vezes, puxa, tu ensina, tu explica para a criança, mas tem muitas trocas ainda. Então, acaba apresentando, não consegue automatizar. Sabe assim, tem crianças também que conseguem escutar, mas por algum motivo ela gravou de maneira errada e vem distúrbios até do processamento auditivo. O que é isso? Quando a criança escuta, mas tem dificuldade de discriminar, separar sons. Então, entender aquela matéria que a professora explica na escola, entendeu de maneira diferente. Mas a mãe falou uma coisa e entendeu outra. Não é que não escuta, mas às vezes entende diferente mesmo, né? Então, não é aquela criança que é boba. Não, realmente ela tá com uma dificuldade. Então, tem distúrbios, tem várias coisas que a gente consegue sim prevenir, justamente tratando nessa primeira infância, onde a gente avalia, onde a gente orienta a família. Quando é criança é tudo legal. Eu falo, quando vem para terapia, a gente faz com música, a gente fala que é com a dança da língua, a gente brinca. Então, né, os aparelhos, vem com a caixinha colorida, eles acham legal tudo isso, as caixinhas coloridas. Usar o aparelhinho ali não é tão sofrível assim. A gente consegue trocar por um McDonald's, um Big Mac, alguma coisa. Então, criança pequena é muito mais fácil e muito mais barato aí de se negociar. Quando vai passando as fases, a gente sabe que é muito mais complicado. E aí, quando virar adolescente, tem a parte complicada aí. É mais complicado. Aí, né, aí outra coisa, muitos pais, quando chegam para mim, eles já consultaram outros profissionais, muitas vezes já vieram encaminhados, já consultaram 4, 5, 6 profissionais, e muita gente diz assim, não, mas é dente de leite, por que eu vou tratar? Né? Então, eu brinco assim, ó, o problema, ele tem que ser solucionado na hora que ele aparece. Porque se você deixar cada vez... É como uma infiltração numa casa. Se você deixa, cada vez ela vai aumentando mais e mais e mais, né? Daqui a pouco você está sem telhado. Então, essa criança é a mesma coisa. O crescimento do rosto, 70% até os 6 anos de idade, tá? Depois até os 9, 90%. Por que eu vou esperar essa criança? Outra, se eu esperar, depois eu vou ter um tratamento muito mais longo, um tratamento fixo muito mais longo. A criança cansa, tem criança com 5, 6, 7 anos de aparelho, eles cansam, já estão na adolescência. Então, assim, ó, tratar em 2 fases, que seria isso que a gente propõe, tratar inicialmente, né, com expansão, com os aparelhos móveis, e depois com a fase fixa, se precisar, é muito mais tranquilo para a criança, porque é um tratamento muito mais rápido. E vai dar uma qualidade de vida muito melhor para essa criança, sabe?